Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa aulinha? Hoje, nossa primeira aula será de artes. Na tarefinha de vocês, está dizendo o seguinte: desenho e pintura. O que é isso, tia? Veja, desenhar é uma forma de comunicação. Além de ser uma atividade bastante prazerosa, quer dizer, divertida, legal, muitas pessoas utilizam o desenho em seu trabalho. A primeira etapa de um bom desenho é escolher um tema, como por exemplo animais, paisagens, animes, entre outros. Depois fazemos um esboço com a imagem a seguir. Como nessa imagem aí que vocês estão vendo. Eu peguei um unicórnio e um castelo, um arco-íris. Eu quero fazer esse desenho e essa pintura. Ao fazer esse esboço, eu vou depois colorir ele. Veja a diferença, como ele era antes e depois que eu colori. Quer dizer, colorir é pintar. Veja, por fim, colorimos nosso desenho. Podemos utilizar lápis de cor, tinta guache, cola colorida, entre outros. Mas veja bem, meus amores, as diferenças entre desenho e pintura é um tema que vem sendo discutido há muitos anos. E com o surgimento da arte digital, esse tema ficou ainda mais complexo. No texto a seguir, apresentaremos as diferenças e as semelhanças entre os dois conceitos, como relação à arte tradicional, sem entrarmos no meio digital. O desenho e a pintura é uma técnica de desenhar e pintar, respectivamente, uma superfície. O desenho refere-se ao processo pelo qual uma superfície é marcada por ou de forma a representar algo através de pontos, linhas, sombreamentos. Na pintura, aplica-se pigmento numa superfície e, por fim, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matriz, tom e textura. Ambos são encarados tanto como processo quanto como resultado artístico ligado à produção de obras bidimensionais. Porém, diferem-se um do outro devido às técnicas e os materiais utilizados. Na pintura, é comum utilizar pincel, escova, espátula, spray de tinta, entre outras ferramentas. Já no desenho, costuma-se utilizar lápis, lapiseira, caneta, borracha, entre outros. Porém, nada nos impede de utilizarmos outras ferramentas e técnicas que são mais comuns para desenhos, na concepção de uma pintura ou vice-versa. Em relação às cores, as pinturas predominam-se a utilização de tinta como tinta a óleo, tinta acrílica, tinta guache. Meus amores, nesse segundo momento, vamos falar um pouquinho sobre um pintor famoso holandês, Vincent van Gogh. Veja, ele nasceu em 1853 e morreu em 1890. Um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Ele nasceu em Zundert, uma pequena aldeia da Holanda, no dia 30 de março de 1853. Filho de pastor calvinista, era uma criança rebelde e insociável, quer dizer, não fazia amizade facilmente, não gostava de socializar. E em 1869 ingressou em um internato provinciano, quer dizer, daquele local. Na juventude, aos 16 anos,
Van Gogh foi trabalhar com o tio, onde o mesmo abriu uma galeria muito importante, que vendia livros e obras. Depois de 3 anos, é mandado para Bruxelas, onde passa 2 anos. Depois, vai para Londres a serviço da galeria. Porém, em 1875, ele é transferido, acreditando que se libertaria de todas as suas frustrações. Mas em abril de 1879, após indispôs-se com os clientes, é demitido da galeria. Vai para a Inglaterra, onde aceita o cargo como professor de uma pequena escola primária. No mesmo ano, em dezembro, vai para Eton, onde encontra sua família. Mas suas relações familiares são difíceis. Só sente-se compreendido por Theo, seu irmão mais novo. Van Gogh tornou-se depressivo e sofreu seguidas crises nervosas. Passa um longo período de solidão. Em 1877, consegue um emprego em uma livraria, até que decide seguir a carreira do pai. Ingressa no seminário teológico da Universidade de Amsterdã. Reprovado por falta de base entre escola evangélica em Bruxelas, consegue o lugar de pregador missionário nas missas de carvão de Borinage, na Bélgica. Veja, vamos falar agora um pouquinho, resumidamente, da carreira dele. Em 1880, Van Gogh vai para Bruxelas e, com o dinheiro que o irmão lhe manda, estuda anatomia e perspectiva, passa os dias desenhando. Em 1881, muda-se para Haia, onde é acolhido pelo pintor Malvin. Pinta aquarelas, onde aparecem marinheiros, pescadores e camponeses. Veja, em março de 1885, seu pai morre repentinamente. Em abril do mesmo ano, Van Gogh pinta os comendadores de batatas, caracterizando pelas tonalidades escuras. Veja, meus amores, aí tá os comendadores de batatas. Em janeiro de 1886, Van Gogh viaja, onde inicia os seus estudos na academia local. Em fevereiro, é acolhido em Paris por seu irmão Theo. Essa é a época mais sociável do pintor. Familiariza-se com os impressionistas. Mais tarde, fica amigo de Gauguin. Meus amores, essa é uma obra de Van Gogh como autorretrato. E aqui é o retrato de Theo, não, no caso, retrato de Perret, que ele pintou entre o ano de 1887 a 1888. No seu último ano de vida, no caso em 1888, Van Gogh encontra-se com saúde precária e segue os conselhos do Torrose. Vai para o campo e em fevereiro está em Arles, pintando ao ar livre. Na época, Van Gogh pinta suas obras mais importantes, que foram mais de 100 quadros, entre elas Vista de Ares de Lírios, que ele pintou no ano de 1888, Girassóis no mesmo ano, onde a última tonalidade é valorizada através de modulações de luz, e em quarto em Alice, também no mesmo ano. Aqui, meus amores, é a Vista de Alice de Lírios, um quadro que Van Gogh pintou. Noites Estreladas,
que está na atividade de vocês de arte, e Verde Oliveira, o Bosque, também que está na atividade de vocês de arte. Meus amores, aqui segue a lista de algumas das principais obras de Vincent van Gogh.